Oiê, maravilhosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Campos, sou modelo e também maquiadora e hoje eu trouxe um tutorial para vocês de olhos bem marcados, bem bonitos para você aproveitar aquela noite especial. Então vem comigo que é um tutorial super fácil, prático, para você realmente arrasar, independente de ser profissional ou não, mas o seu nível com certeza vai elevar nesse momento. Então vem comigo para essa aula. E o primeiro passo para a gente começar a maquiagem, com certeza, é uniformizando a pálpebra. Por quê? Ela é uma região mais sensível da pele. Ela fica bem coloridinha, sabe? Mais avermelhada, exatamente por conta disso. Então eu venho com a esponjinha, ou com o excesso do produto, ou com a base, ou com corretivo, enfim, o que você sentir mais confortável, tá? Lembrando que se você vai passar muita sombra, é bom que você passe mais essa preparação, tá? Mais produto na pálpebra. Mas como aqui eu não vou nada de exageros, vocês vão ver que é super fácil, eu vou passar só o excesso mesmo, tá? Vou começar novamente com o nosso blush da Royal Care, que é um blush super aveludado, ele é mate, tá? Não tem cintilância e é perfeito para usar como sombra. Eu vou usar aqui como a base da nossa sombra novamente, gente. Venho aqui, ó, no cantinho depositando e venho subindo para o côncavo, tá? Se você não viu o tutorial anterior completo, corre lá para ver, porque lá tem o tutorial da pele e dos olhos. E olha só como eu venho aplicando aqui, ó. Venho no côncavo, tá? Não passo dele, o côncavo é exatamente onde o pincel afunda. Então eu sinto o pincel afundando, ó, e sigo. E vou fazendo novamente esse formato de meia lua, tá? Vou fazendo aqui, venho no cantinho, lembrando que aqui eu quero uniforme. Então, toda a sombra base vai estar a mesma cor, desde a ponta de fora até o interior, tá? Eu venho aplicando aqui o produto, pego mais, passo e ó, eu venho fazendo essa arrastadinha exatamente para já dar aquela esfumada que a gente precisa. E aqui na parte de fora eu gosto sempre de, ó, elevar. Então eu venho aqui com a mão assim e venho fazendo exatamente o movimento de levar a sombra, ó, para a sobrancelha, tá? Em direção aqui à cauda da sobrancelha. E olha como fica super maravilhoso, né? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aplico aqui no cantinho de fora primeiro, deposito, pego mais produto, sempre aqui no côncavo, e venho trazendo pro restante, deixando bem uniforme. Tá vendo que eu passei bastante produto e deixei mais em evidência essa cor? E agora, ó, além de passar aqui pra fora, eu vou esfumar aqui o centro também, levando quase na sobrancelha só com o excesso do produto, tá? Sem pegar mais, só deixando ali a sombrinha, o resquício desse blush. E eu gosto também de lembrar vocês que na lateral aqui, pra ficar bem retinho, eu venho com o mesmo pincel que eu apliquei iluminador ou algum pincel fofinho, eu venho, ó, limpando aqui, deixando mais reto, tá vendo? Deixando mais limpo, tirando o excesso de sombra que cai aqui pra parte de baixo, porque eu quero os olhos bem levantados, bem foxy, que eu amo. Então aqui, ó, eu trouxe um olho já mais potente, né, pra noite. E agora, a gente vai vir, porque eu havia esquecido, com o nosso iluminador Royal Care e o pincel, ó, pequenininho. Ele é um pincel, gente, cônico, tá vendo? Ele é mais fininho na ponta, mas não precisa se preocupar, tá? Um pincel de esfumar já serve também. O nosso iluminador, ele é um iluminador super potente, super pigmentado, e que a cor dele é um tom de champanhe, mas que não fica exagerado, tá? É o que eu usei na pele também, e é aquele produto que não fica glitter, ele realmente traz um acetinado, por isso que ele é super fácil de usar, tanto como iluminador como sombra. Vou pegar aqui um pouquinho do produto e vou passar, ó, no cantinho interno dos dois lados, e vou passar também aqui, ó, na sobrancelha, no arqueado dela, tá? Isso ajuda a trazer esse glow, olha só, que diferente desse lado de cá, ó. E também a delimitar onde os produtos vão, até onde, né, os produtos vão.
Então eu gosto de passar bem aqui no arqueado e dou uma leve esfumada. Olha como fica cintilante, não fica aquela coisa glitter, sabe? Fica super natural. Eu confesso que amo. É um iluminador que tem um toque super acetinado, né? Mas amanteigado e que a cor é super coringa, independente do seu tipo de pele. Para evidenciar ainda mais essa maquiagem, transformar em uma maquiagem para noite, eu vou trazer aqui uma sombra marrom e vou aplicar com pincel de esfumar mesmo, tá? Vocês vão ver que é bem pouquinho, tiro o excesso e vou passar, ó, começando novamente aqui do cantinho externo. Primeiro deposito e vou, ó, puxando para dentro. Se antes eu tava puxando para fora, aqui eu tô puxando para dentro, para não dar tanta evidência para essa cor. Eu realmente quero uma cor mais leve, tá? Mais sutil. Então, eu vou pegar aqui bem no canto externo, em cima do côncavo, e vou aplicar. Eu posso dar também aqui, ó, esse movimento de esfregar, mas sempre, ó, limite côncavo, não passa dele, tá? Então, eu venho aplicando aqui. E aí, agora sim, eu posso, tiro o excesso, passar um pouquinho aqui pra fora, tá? Não se preocupe. Então, eu vou passar aqui até dar o tom que eu quero, que é um tom um pouco mais forte, dando aquela marcação que a gente precisa para esse olho da noite. Olha só como já vem marcando aqui o côncavo. Percebam que a diferença é sutil, mas esse olho já tá um pouco mais fechado, mais intenso do que esse. E desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Sombrinha marrom, começo aqui do canto externo, aplico pra dentro, em cima do côncavo e ó, esfrego. Pego mais produto até dar essa marcadinha igual desse lado de cá, tá vendo? Bem esfumado, bem sutil, mas que fica mais intenso o olhar. Os dois olhos agora devidamente intensificados, né, com a sombra marrom nas laterais, e eu trouxe, gente, ela até aqui, ó, o meio do côncavo, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, o côncavo tá aqui, eu trouxe até aqui, mas só o restinho, ela tá intensificada aqui no canto externo mesmo. E outra coisa que eu gostei de fazer foi, eu vou pegar novamente aqui o nosso blush, esse tom mais pêssego, e eu vou trazer, ao invés de só elevar o olhar, eu quero trazer aqui, ó, um pouco para fora. Então, eu vou aplicar aqui, trazendo, alongando aqui no sentido das têmporas, tá vendo? Ao invés de estar uns 45 graus, ele vai estar um pouco menos. Então, ó, dá um toque a mais, fica mais glamurosa ainda a maquiagem. E por isso que precisa ser um pincel, ó, gordinho, tá? Que vai facilitar muito. Então o olho tá intensificado, mais intensificado, né? Mas não tá pouco, tá? Quer dizer, pra mim tá pouco. E eu vou vir com um pincel bem pequenininho e vou aplicar uma sombra ainda mais escura, tá? Eu vou trazer aqui quase um preto, só que como eu não vou trabalhar com preto, eu vou trazer um marrom escuro, tá? Vou pegar aqui com um pincel pequenininho, só um pouquinho de sombra, tiro o excesso sempre e vou trazer somente no cantinho externo. Ó, apliquei, vou pegar mais sombra, tiro o excesso, aplico mais um pouquinho e vou sempre, ó, seguindo aqui. Se a minha sombra tá indo nessa direção, todas as cores vão seguir essa direção, tá? Então, eu aplico aqui um pouco no côncavo, no cantinho externo, tá? Vou depositando. Depois que eu depositar e formar tipo uma bolinha aqui no côncavo, na parte externa, aí eu vou vir com outro pincel de esfumar também. Vou pegar só um pouquinho da sombra desse marrom mais escuro, tiro o excesso e, ó, venho esfumando. E esse esfumado eu vou trazer, ó, é quase que eu não mexo. Venho arrastando aqui para o côncavo em cima e embaixo, como se formasse, ó, um V. Venho esfumando até essa cor sumir. E não pego mais produto, tá? Isso aqui é realmente para esfumar. E trago aqui para fora, no mesmo sentido da primeira sombra. Então, eu trouxe aqui um pouco mais para o alto, formei esse Vzinho e trago para fora. Olha como dá uma intensificada a mais no olhar e uma alongada.
Como é uma maquiagem de noite, bem glamurosa, claro que eu vou colocar novamente o nosso iluminador, gente. Como eu falei pra vocês, ele é super versátil e pra deixar ele ainda mais intensificado, eu vou vir aqui no pincel e vou aplicar a bruma, tá? Vou dar, ó, uma olhadinha no pincel, de leve, não molho o produto, tá? Molho o pincel, senão vai acabar estragando o seu produto. E venho, ó, pego aqui o produto. Dessa vez eu vou ser bem pontual, tá? Eu vou bem aqui, ó. Tá vendo que aqui no centro tem tipo uma bolinha que tá vazia? Então eu vou vir com a sombra exatamente aqui nessa bolinha, no centro, onde está vazio. Porque a gente fez uma meia-lua, não foi? Então pra que eu vou aplicar, né, até o final dos olhos? Não tem porquê. Então eu venho depositando aqui esse iluminador. E nas bordinhas eu dou uma leve arrastada para dar uma esfumada, tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Apliquei aqui o iluminador dos dois lados e agora eu vou vir com o pincel fofinho da primeira sombra ou da segunda, tá? E vou vir, ó, esfumando. Exatamente para não ter um começo e um fim, sabe? Ser bem contínua a maquiagem. E aí eu vou vir com o da segunda sombra, o pincelzinho, para esfumar o cantinho. E já dá uma esfumada, fica lindíssimo. E agora o pincel do cantinho. É isso, maquiagem é ida e volta de pincel para esfumar aqui direitinho. Lembrando de fazer aquele V, né, nessa última sombra. Para intensificar ainda mais esse olhar que já tá super glamouroso, eu vou passar, ó, o lápis. Eu escolhi o lápis marrom, mas você pode passar também um lápis preto para exatamente trazer essa intensificação. Eu prefiro o marrom porque ele é mais fácil de aplicar, tá? E eu acho que combina bem aqui com a proposta que nós estamos fazendo. Eu vou aplicar, vou mostrar para vocês que tem um grande diferencial, tá? Eu aplico dentro da linha d'água e eu arrasto um pouquinho aqui para fora, como se fosse nos cílios, sabe? Então eu desço um pouquinho aqui. Então eu passo aqui em toda a linha d'água, exatamente para intensificar e dou uma descidinha, ó. Eu gosto de esticar assim, que aí eu consigo passar aqui como se fosse na raizinha dos cílios, tá? Não desce muito, porque senão vai escorrer e não vai ficar muito legal. E eu gosto também de passar na linha d'água de cima. Não é muito bonito de se ver, mas eu venho passando aqui, ó, que dá um toque a mais. Sem contar que, não sei se já aconteceu com vocês, de passar somente na linha d'água de baixo, e aí você vai piscando, 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 e aí transfere da linha d'água de baixo para de cima. Então, quando você tá com as duas linhas d'água contínua, né, elas não ficam transferindo, porque tem produto nas duas. Então, eu aplico aqui nas duas, em toda a linha d'água, né, de cima e né, de baixo, e um pouquinho para fora, e já venho. Eu gosto de simplificar as coisas, então eu vou vir com o mesmo pincel que eu apliquei a sombrinha aqui do canto, sabe? Ele é pequenininho, tem um restinho de sombra nele, e eu dou uma puxadinha aqui, ó, e já venho esfumando isso aqui. Então eu venho aqui com o pincel debaixo dos cílios e já vou, ó, esfumando tudo aqui. Eu gosto de esfumar só esse cantinho, exatamente para dar esse alongado, tá? E eu venho conectando aqui. É sempre importante você passar o produto aqui, ó, bem no cantinho do olho, tá vendo essa parte aqui? Para não ficar um vazio ali. É muito importante passar tanto o lápis quanto a sombra nesse cantinho aqui, ó. Bem cantinho do olho mesmo. E olha como já dá uma intensificada, né, de um olho pro outro. Praticamente finalizando esse olho aqui, olha como ele tá super intenso e glamuroso, né? Perfeito para aquela noite especial. Vou aplicar agora a nossa máscara de cílios de volume, gente. Ela tem um pincel super fácil de aplicar, olha só, mais gordinho, com as cerdas durinhas, que facilita muito na hora de aplicação. E aqui eu já tava com ela, tá? Eu vou aplicar só para tirar o branquinho que fica quando a sombra cai, quando eu apliquei aqui o corretivo na pálpebra. Então eu aplico aqui, ó, tanto em cima quanto de baixo para cima, para levantar e alongar esses cílios, tá? Olha só como dá outra vida para a maquiagem. E aqui, gente, sempre no final dos olhos eu gosto de dar aquela penteada e alinhada na sobrancelha. Eu gosto de colocar ela mais arrepiadinha, mas se você não gosta não tem problema, tá? É só alinhar ela para lateral
ao invés de colocar ela pra cima, como eu gosto, tá? Você vai fazer isso dos dois lados. Se você quiser, você pode já preencher essa sobrancelha. Eu não gosto, gosto de deixar ela mais natural. E eu gosto, mesmo em uma maquiagem mais elaborada, de trazer um toque de naturalidade, tá? Como a nossa pele aqui, que não tá tão carregada, mas tá bonita, tá viçosa. E aqui nos lábios eu vou apostar também em um combo, tá? De 2 batons. Vou passar esse aqui, que é o Florença da Royal Care na lateral, e vou passar esse aqui, que é o Nova York no centro, fazendo um contorno e um degradê nos lábios, que vai ficar incrível. Vou mostrar pra vocês já já. Lembrando vocês que a marca, né, trabalha com batons de altíssima qualidade, com boa durabilidade, que não transfere, são mate, mas é aquele modelo mate confortável nos lábios, que não fica rachando, trincando, sabe? Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer esse degradê nos lábios. E o bom desse batom é que, ó, é super fácil de aplicar, gente. O pincel dele é um formato cônico, então dá pra você aplicar desde os cantinhos até aqui no contorno. E é isso que eu vou fazer, tá? O contorno com o batom Florença, que é um nude mais escuro, mas rosado, que eu amo, um toque mais frio. Então eu vou vir com ele, ó, só a pontinha, bem aqui no contorno, ó. Como se fosse um lápis de contorno mesmo. Aplica aqui no cantinho, olha só como é super fácil. E encontro aqui em cima. Mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer esse contorno no lábio todo. Fiz aqui todo o contorno do lábio. Vocês viram como é super fácil com esse pincel? Porque ele realmente encaixa em todos os cantinhos. Por ser um batom mate, eu já vou aproveitar, antes dele secar, com o pincel, ó. Ele é fofinho, mas ele é mais durinho, tá vendo? Ele é gordinho, na verdade, e mais durinho. Eu vou vir na parte de dentro, dando uma leve esfumada. Só pra não ficar essa linha tão marcada. Tá vendo que já deu uma amenizada? E agora eu vou vir com o batom Nova York, que ele é um nude, ó. Vou colocar lado a lado pra vocês verem. Um pouco mais claro, mas os dois são rosados, tá? Que é esse tom mais frio que eu falei pra vocês que eu amo. E esse aqui eu vou passar no centro dos lábios, ó. Passei aqui. E na parte de cima também. Já passei rapidamente, o bom é que não tem que se preocupar com os cantinhos, e já vou, ó, voltar aqui com esse pincel esfumando, juntando aqui as duas cores. E eu venho, ó, com batidinhas entre uma cor e outra. Onde já tiver um pouco mais seco, pode vir arrastando, não tem problema. Mas o ideal é que seja batidinhas, para que não craquele e não fique esfarelando. E esse é o lábio.